Bom, turminha do quarto ano, agora para a Vivita de volta com a continuação de aula de história. Então, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir agora lá na página 49 e nós vamos falar sobre a escravidão nos engenhos. Bom, como você já estudou, praticamente todo o trabalho do engenho ele era feito por africanos escravizados e os seus descendentes, é claro. Além do intenso trabalho nas lavouras, havia também os trabalhos domésticos, aqueles trabalhos que eles faziam dentro da casa, que envolviam tudo o que estivesse relacionado à casa grande e aos seus moradores. Então, lembra quando a gente estudou o nome dos lugares da fazenda, né? Então, casa grande, aqui ó, veja aqui ó, casa grande, significa a casa do senhor de engenho. Então, os trabalhadores domésticos trabalhavam na casa da família. E esses trabalhadores eram chamados de ladinos, os escravizados que preparavam os alimentos, que cuidavam das crianças, limpavam a casa, lavavam as roupas, né? Também eles eram jardineiros e cuidavam dos cavalos, porque naquela época o cavalo era um meio de transporte. Então, esse termo ladino significa esperto, inteligente. Esses escravizados, eles foram chamados assim por saberem falar o português. E eles eram os que viviam mais próximo do senhor do engenho de sua família. Então, os senhores de engenho, eles eram espertos, né? Eles observavam aqueles escravos que aprendiam o português com mais facilidade, aqueles escravos que eram bastante espertos, e eles traziam esses escravos para fazer o serviço dentro da casa, né? Então, a gente tem aqui, olha só, a imagem, deixa eu vir um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui nós temos uma imagem, uma gravura de Jean-Baptiste Debré, intitulado Uma Senhora Brasileira em Seu Lar, de 1823. Então, vocês vão observar aí nessa imagem, com muita atenção, dá para a gente perceber que no centro da imagem está retratada a senhora, né? Veja só como a senhora está vestida, ela está com joias, com acessórios no cabelo. Na frente dela, sentada numa cadeira, nós temos uma menina branca, também bem vestida. Veja que tanto a senhora quanto a menina estão sentadas numa cadeira e num banco, né, num sofá. E ao redor delas, vocês veem outras pessoas que são os escravizados ladinos, né? São escravos que estão sentados no chão fazendo algum serviço, né? Esses que estão aí estão costurando. Nós temos alguns bebês que provavelmente são os filhos das escravas e também tem um outro escravo que vem aqui servir. Olha só. Esse escravo aqui vem servir provavelmente a senhora. Beleza? Então, agora, vocês, depois de observarem as imagens, vocês vão responder essas duas questões aqui embaixo. Número 1. Observem a imagem acima e respondam. Que elementos da gravura mostra a posição de superioridade das pessoas brancas em relação aos africanos escravizados? Ou seja, o que mostra aqui na cena algo que a gente percebe que os brancos são superiores aos negros? Você vai observar e vai colocar aqui o que você acha, tá bom? Depois, na número 2, em sua opinião, os ladinos tinham uma condição de vida melhor do que os escravizados que trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar? Vocês acham que esses escravos aí que viviam dentro da casa dos senhores,
eles tinham uma condição de vida melhor? Sim ou não? Se sim, por quê? E se não, também por quê? Essa aqui, vocês vão responder, vocês podem responder ou aqui nesse espacinho, ou vocês podem responder no caderno, tá bom? Essa Provivi não quer por áudio, eu quero escrita, beleza? Agora, passando para a página ao lado, nós vamos falar um pouquinho como que era a vida na senzala. Como vocês sabem, os patrões, né, os senhores de engenho e a sua família viviam na casa grande. Já os escravos viviam na senzala. Então, em geral, essas senzalas eram grandes barracões. A maioria não tinha janela, e quando tinha janela, essas janelas eram gradeadas, ou seja, havia grade para eles não fugirem. As senzalas também, elas não possuíam divisão interna, né? Que nem a gente tem na nossa casa. Quarto, cozinha, sala, não existia isso. E também não existia mobília, não tinha mesa, sofá, cadeira, armário, nada disso. O chão era de terra batida. E os escravizados, eles não tinham privacidade. Tinha que todo mundo dormir ali, junto com todo mundo, em esteiras estendidas no chão. Não tinha cama, não tinha colchão, não tinha travesseiro. Nas refeições, eles recebiam uma pequena quantidade de farinha de mandioca, milho, feijão e arroz. E algumas vezes, quando o senhor de engenho permitia que eles tivessem um dia de folga, eles cultivavam alguns alimentos que eles consumiam, né? Eles faziam horta, faziam ali uma plantação deles, para consumo próprio deles. Quando eles conseguiam, eles se reuniam nas senzalas para conversar, para cantar, para contar histórias. E nesse momento, eles continuavam preservando as suas tradições, criavam laços de solidariedade, né? E isso também era uma forma deles tentar sobreviver à escravidão. Geralmente, esse momento de dança, de cantoria, de conversa, acontecia durante a noite, beleza? Então, aqui nós temos duas imagens. A imagem A, ela é um desenho de uma habitação de negros de 1835. Em algumas fazendas haviam senzalas divididas em pequenos cômodos, ou senzalas menores, reservadas para famílias, como na imagem. Então, essa senzala que vocês estão vendo aí é uma senzala menor, onde mora uma família, mas, mesmo assim, ela só tem um cômodo, e a família inteira dorme, come, conversa, tudo nesse mesmo cômodo, tá? Geralmente, eles também ficavam ocupando o espaço do lado de fora. Já na figura B, a gente está vendo aqui uma foto de uma sala no interior do Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa sala, ela era uma senzala que foi construída entre 1782 e 1784. Então, veja bem, né? Hoje ela é um museu, né? Essas coisas que estão aqui, esses objetos que estão expostos aqui, essa mesinha, essas outras aqui, isso não existia na época da escravidão. Era só esse chão de pedra, né? Vejam só aqui as paredes bem rústica, a janela com grade. Então, imagine só você vivendo aqui com a sua família, dormindo nesse chão duro, né? Não tendo privacidade nenhuma. Tudo que você fazia, as pessoas olhavam, né? Devia ser realmente uma vida muito difícil. E aqui a número 3 está pedindo para você comparar as duas imagens e responder. Só que vocês não vão precisar responder aqui, tá bom? Basta que vocês comparem as duas imagens e vejam os detalhes que ela apresenta. Tá bom, crianças? Então, nós terminamos a nossa aula de história. Um beijo e até amanhã.